Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na aula de hoje nós vamos confeccionar essa bolsa linda e delicada, que é a nossa bolsa Serena. Mas antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Se ainda não for inscrito, ativa todas as notificações para não perder nenhuma aula que eu posto por aqui. Já aproveita também e deixa o seu hype. É gratuito e é muito importante para o nosso canal. Para confeccionar a nossa bolsa Serena, eu vou utilizar fio náutico de polipropileno da marca Arteseu, de espessura 3 milímetros, na cor porcelana. Vou utilizar agulha 3 milímetros e meio, um par de botão imantado de 18 milímetros, linha e agulha de costura, um par de argola articulada de 25 milímetros, tesoura e isqueiro para os arremates. Vamos iniciar o trabalho pelas correntinhas. Faço o meu nozinho corrediço. Esse nozinho corrediço já conto como a minha primeira correntinha. Subo um total de 33 correntinhas. Feitas as minhas 33 correntinhas, ó, ficou medindo aproximadamente 20 centímetros, tá? As minhas 33 correntinhas. Agora eu vou virar as minhas correntinhas para o lado avesso, ó. Esse é o lado da frente, este é o lado avesso. Vou trabalhar nessas alcinhas que se formam. Vou pular esta primeira alcinha, né, que é a primeira correntinha, venho na segunda. Trabalho um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, trabalho um ponto baixo, e assim eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada alcinha das minhas correntinhas. Vou ficar com um total de 32 pontos baixos. A gente fez 33 correntinhas, pulou uma aqui no início. Então, contando os pontos baixos, vai dar 32 pontos baixos nesta primeira carreira, ok? Então, vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada alcinha das minhas correntinhas. Feitos os meus pontos baixos, tá? Como eu falei, a gente ficou com 32 pontos nesta primeira carreira. Sigo para a minha segunda carreira, fazendo uma correntinha, viro o trabalho, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto baixo da carreira anterior. Faço ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto, vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Eu vou ficar com 32 pontos também, tá? Finalizei os meus pontos sobre ponto, faço correntinha, viro o trabalho. Sempre vou pular a correntinha, vou vir aqui no primeiro ponto, ó, fazendo ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base nesta carreira também. E a gente vai seguir desta forma até obter 10 carreiras. Eu estou aqui na minha terceira carreira, vou fazer mais 7 para completar as 10 carreiras. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 10 carreiras de ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer um acabamento ao redor da minha base. Então, vou colocar um ponto aqui neste último ponto, ó, onde a gente finalizou a carreira de número 10. Coloco um ponto baixo aqui, vou pegar um marcador, colocar neste ponto. Agora eu sigo, ó, colocando um ponto para cada carreira. Então, contando com esse ponto que a gente marcou, já tenho 3 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou vir aqui neste primeiro ponto, aqui deste outro lado, né, onde a gente iniciou as correntinhas. Vou colocar meu ponto de número 10. Vou pegar um marcador e vou marcar este ponto. Agora eu vou vir aqui, ó, no mesmo espaço onde eu acabei de colocar o ponto de número 10, vou colocar o meu primeiro ponto dos 32 pontos que a gente fez aqui na primeira carreira, tá? Então, contando a partir deste ponto
até este último ponto, eu vou ficar com 32 pontos. Sigo colocando um ponto para cada ponto. Feitos os meus 32 pontos, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho da minha primeira carreira. Agora eu vou vir aqui no mesmo espaço, ó. Vou colocar mais um ponto baixo. Eu vou marcar este ponto, que eu acabei de colocar aqui no meu último, que é o primeiro dos 10 que a gente vai fazer nesta outra lateral, tá? A gente fez 10 pontos aqui, deste marcador até este, e aqui também a gente tem que ficar com 10 pontos. Então, já tem aqui meu primeiro ponto marcado. Venho aqui no próximo espaço, coloco mais um ponto, até obter os 10. Ó, 3. Já aproveito para esconder o meu fio do início. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e aqui 10. E assim a gente finaliza o acabamento, tá? Então, fiz 10 pontos aqui deste lado, 32 pontos até aqui, né? Que é a quantidade de pontos que a gente teve em cada carreira. Fiz 10 pontos deste lado, ok? E aqui a gente corta o fio para fazer o arremate. Então, aqui eu fiz o ponto de número 10, eu vou desmanchar esse ponto de número 10, tá? Vou puxar o meu fio e com o fechamento eu vou formar o meu ponto de número 10, tá? Para ficar um acabamento melhor. Puxar aqui esse fio, aqui para trás. Então, aqui eu tenho 9 pontos, tá? Contando deste ponto marcado até este penúltimo ponto. O ponto que a gente fez aqui, que é o ponto de número 10, que eu desmanchei, eu vou fazer o fechamento, ok? Então, para formar o meu ponto de número 10, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no meu primeiro ponto da minha última carreira, do fundo, pego as 2 alcinhas, puxo o meu fio para trás, ajusto, venho no meu último ponto, ó, pegando a alcinha que se forma atrás, ó, do lado avesso do meu ponto, e uma alcinha do ponto, puxo aqui para trás. E assim a gente formou o nosso 10º ponto aqui desta lateral. Eu vou colocar um marcador neste ponto fake que a gente acabou de fazer, ó. Vai ficar assim o nosso fundo. Agora é só fazer os arremates dos fios, tá? O fio do início e o fio do final. Então, passa entre os pontos e sela com a chama do isqueiro. Agora, eu vou tirar a medida do nosso fundo para vocês verem o tamanho que ficou. Então, de largura, eu fiquei com 25 centímetros de fundo e de altura, eu fiquei com 8 centímetros. No nosso acabamento, eu fiquei com um total de 84 pontos. E esses 84 pontos, nós vamos dividir. 84 dividido por 2 vai dar 42. Nós vamos fazer o corpo da nossa bolsa em 2 partes. E para fazer essa divisão, nós vamos usar como base as marcações que a gente fez aqui em cada lateral do nosso fundo. Então, aqui nesta lateral do nosso fundo, de um marcador a outro, eu tenho 10 pontos. 10 dividido por 2 vai dar 5, correto? Então, eu conto a partir deste ponto marcado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou iniciar no 6º ponto, porque aqui eu vou ter 5 pontos, ó, deste ponto até o ponto marcado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos iniciar neste ponto. Vou colocar aqui o marcador, por enquanto, porque eu vou pegar o meu fio, vou fazer um nozinho corrediço e vou iniciar aqui neste ponto. Ó, pegando as 2 alcinhas do ponto, tá? Vou puxar o meu fio pra cá, pra frente, puxo uma laçada do meu novelo, fico com 2, fecho
fazendo o meu primeiro ponto baixo da carreira. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, vou percorrer aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no meu quinto ponto depois do ponto marcado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, até aqui, tá? Então, a gente vai ficar com um total de 42 pontos, tá? Esses 42 pontos é a divisão dos 84 pontos que a gente fez de acabamento na base. Então, vou seguir, ó, colocando um ponto baixo aqui, já posso retirar o marcador. Não vou usar mais aqui neste ponto. Sigo, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Até ali no ponto que a gente fez a marcação. Ó, estou chegando aqui no finalzinho da minha primeira carreira. Eu vou retirar aqui o ponto marcado, né, que a gente usou no acabamento. Faço o ponto baixo e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto até chegar onde a gente fez a marcação. Nosso trabalho ficou assim, ó. Nós trabalhamos 42 pontos baixos, tá? Se contar os pontos que ficou aqui deste lado, dá 42 também, tá? Afinal de contas, a gente tem 84 pontos de acabamento do nosso fundo, ok? Então, agora vamos prosseguir para a segunda carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, tá? Nós vamos trabalhar carreiras de vai e vem. Ó, pula a correntinha, venho no meu primeiro ponto, fazendo ponto baixo. Nesta carreira de número 2, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ficando com 42 pontos também, tá? Vou trabalhar até este último ponto. Feita a minha segunda carreira, tá? Trabalhei ponto sobre ponto, fiquei com 42 pontos. Vamos para a terceira carreira, faço correntinha, viro o trabalho. E nesta carreira, nós vamos trabalhar diminuição. Então, vou pular aqui a minha correntinha, vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou puxar uma laçada, não vou fechar. Venho no próximo ponto, puxo outra laçada. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, puxo meu fio do novelo, fecho tudo de uma vez. E assim a gente fez uma diminuição aqui no início. Nós vamos trabalhar outra diminuição aqui no final, tá? Vou trabalhar no próximo ponto um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para finalizar a carreira, onde a gente vai fazer a diminuição no final. Fiz aqui os meus pontos sobre ponto, tá? Depois aqui da minha diminuição no início, me restou 2 pontos para finalizar. Vou finalizar com uma diminuição, tá? Puxo uma laçadinha, não fecho. Venho no último ponto, puxo outra laçada, fico com 3 na agulha. Puxo o fio do novelo, fecho tudo de uma vez. Faço correntinha e prossigo para a carreira de número 4. Nesta carreira de número 3, nós ficamos com um total de 40 pontos, tá? Afinal de contas, a gente diminuiu 2 pontos. Vou virar o meu trabalho. Vou pular a correntinha. Vou trabalhar a carreira de número 4 e 5, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer esta carreira de número 4 e carreira de número 5. Ficando com 40 pontos também, tá? Nas duas carreiras. Finalizei a carreira de número 4 e 5 de ponto sobre ponto, tá? Nas duas carreiras, a gente ficou com a mesma quantidade de pontos da carreira de número 3, que foi 40 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 6, e nesta carreira nós vamos fazer diminuição. Eu vou fazer diminuição da mesma forma que eu fiz na carreira de número 3, tá? Uma no início e uma no final da carreira. Então, vou pular a minha correntinha,
Vou vir no meu primeiro ponto, puxo uma alcinha, não fecho, venho no meu próximo ponto, puxo uma alcinha, fico com 3, fecho tudo de uma vez. Agora trabalho um ponto para cada ponto. Para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para fazer a minha diminuição no final. Cheguei aqui no final, ó, faltando 2 pontos para finalizar a minha carreira de número 6. Eu vou fazer a minha diminuição. E assim a gente finaliza a carreira de número 6, tá? Nós ficamos com um total de 38 pontos nesta carreira. Faço minha correntinha e vou trabalhar carreira de número 7 e 8 de ponto sobre ponto. Então, viro meu trabalho, pulo a correntinha, venho no meu primeiro ponto fazendo um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, vou ficar com 38 pontos nesta carreira de número 7 e na carreira de número 8. Ok? 2 carreiras de ponto sobre ponto depois da minha carreira com diminuição. Finalizei a minha carreira de número 7 e 8 de ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer a correntinha, viro o trabalho, vamos para a carreira de número 9. Nesta carreira de número 9, vamos fazer diminuição no início e diminuição no final. Pulo a minha correntinha, faço a minha diminuição inicial. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, depois da minha diminuição inicial, até me restar 2 pontos na carreira para fazer a minha diminuição no final. Cheguei no final, faltando 2 pontos para finalizar a minha carreira, faço a minha diminuição. Finalizamos a carreira de número 9 com um total de 36 pontos. Agora eu faço correntinha, vamos seguir para a carreira de número 10 e 11, fazendo ponto sobre ponto, tá? Ficando com 36 pontos em cada carreira também. Pulo a correntinha, faço ponto sobre ponto na minha carreira de número 10 e carreira de número 11. Finalizada a minha carreira de número 10 e 11 de ponto sobre ponto, tá? Fiquei com 36 pontos em cada carreira, igual a carreira de número 9, onde a gente fez a diminuição. Agora vamos para a carreira de número 12. Nesta carreira de número 12, nós vamos fazer diminuição no início e diminuição no final. Então, se vocês observar, a gente seguiu este padrão do início até agora, né? Até esta carreira que eu fiz com vocês. Então, a gente iniciou fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Depois, na próxima carreira, que foi a terceira carreira, a gente fez uma diminuição no início e uma diminuição no final. Prosseguiu para a carreira de número 4 e 5, fazendo ponto sobre ponto, e assim a gente foi intercalando uma carreira com diminuição, 2 sem. Uma carreira com diminuição, 2 sem. 2 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, a carreira de número 12, né, que é a próxima carreira, nós vamos fazer diminuição no início e no final da carreira. A carreira de número 13 e 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto, e assim a gente vai seguir até a carreira de número 20, ok? Eu vou fazer as minhas carreiras até a carreira de número 20 e já retorno com vocês, passando a quantidade de pontos que a gente ficou em cada carreira que houve diminuições. Finalizei as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 20, tá? Agora eu vou passar a quantidade de pontos que ficou em cada carreira. Eu fiz com vocês até a carreira de número 11, né? Iniciando a carreira de número 12. Então, a carreira de número 12, houve diminuição no início e no final. Fiquei com 34 pontos total na carreira. Carreira de número 13 e 14, a mesma quantidade de pontos, pois a gente fez ponto sobre ponto nessas 2 carreiras. Prosseguimos para a carreira de número 15
onde a gente fez diminuição no início e diminuição no final, ficamos com 32 pontos nesta carreira. Seguimos para a carreira de número 16 e 17, fazendo ponto sobre ponto, ficando com a mesma quantidade de pontos que a carreira de número 15, onde houve a diminuição. Seguimos para a carreira de número 18, onde houve diminuições no início e no final, ficamos com 30 pontos nesta carreira de número 18, 19 e 20, onde a gente fez ponto sobre ponto nessas duas últimas carreiras, ok? Agora nós vamos seguir para a carreira de número 21, eu faço a correntinha, viro o meu trabalho, vou fazer uma diminuição aqui no início, tá? Vou pular a correntinha, faço uma diminuição. Agora sigo fazendo 5 pontos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Fiz a minha diminuição, faço 5 pontos depois da minha diminuição. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu faço um ponto baixíssimo nesse sexto ponto, tá? Então, fiquei com 7 pontos contando com o meu baixíssimo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sem fazer correntinha, eu viro o trabalho. Eu vou pular este ponto baixíssimo que eu fiz. Vou vir aqui no próximo ponto, ó. Vou puxar uma laçada, não vou fechar. Venho no próximo, puxo uma laçada, fico com 3, fecho tudo de uma vez, fazendo uma diminuição nesta carreira de número 22. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Ó, nesta carreira de número 22, eu fiquei com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo para a carreira de número 23, faço correntinha, viro o trabalho, faço um ponto para cada ponto até ficar com 3 pontos. Vou pular a correntinha, faço o meu primeiro ponto, venho no próximo ponto, faço o meu segundo, venho no próximo ponto, faço o meu terceiro ponto. Fiquei com 3 pontos. Me sobrou 2 pontos para finalizar a carreira, vou fazer uma diminuição. E assim a gente finaliza a carreira de número 23, tá? Com 4 pontos na carreira. Faço correntinha, viro meu trabalho. Vou iniciar com diminuição nesta carreira de número 24, que é a nossa última carreira. Vou pular a correntinha, vou vir no próximo ponto, puxar uma laçada, não vou fechar. Venho no próximo, puxo uma laçada, fico com 3, fecho tudo de uma vez, fazendo uma diminuição aqui no início da carreira. Agora eu completo com um ponto para cada ponto, finalizando a carreira com 3 pontos, tá? Faço uma correntinha e corto o meu fio. Agora nós vamos iniciar aqui deste outro lado. Eu vou virar este lado aqui para frente, tá? Aqui na última carreira, ó, a carreira de número 20, ficou do lado avesso. Eu vou virar para este lado do avesso da carreira de número 20. Então, vou contar a partir desse ponto, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou vir aqui no oitavo. Vou puxar o meu fio, ó. Puxo o meu fio do novelo, fechando esta laçadinha que eu puxei. Vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Então, esta alcinha que eu puxei é o meu ponto baixíssimo, tá? Então, como vocês podem observar, aqui na carreira de número 21 deste lado, a gente finalizou com um ponto baixíssimo, correto? Então, aqui, nesta parte da abertura, a gente colocou um ponto baixíssimo também aqui na carreira de número 21. Nós estamos dando sequência na carreira de trás para frente. Aqui a gente iniciou com uma diminuição na carreira de número 21, fez 5 pontos,
fez um ponto baixíssimo. Então aqui deste outro lado a gente inicia de forma ao contrário. Vamos iniciar de trás para frente. Então, iniciei com ponto baixíssimo, faço agora 5 pontos baixos de ponto sobre ponto, ó. Ponto baixíssimo, já tem um ponto, 2, 3, 4 e 5. Me restou 2 pontos para finalizar, eu vou fazer a minha diminuição. Então, aqui a gente ficou com um total de 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com o meu ponto baixíssimo que eu iniciei. E aqui eu já fui escondendo o meu fio do início. Eu já vou fazer o arremate desse fio para não esquecer. Então, vou cortar o excesso. Queimar a pontinha com o isqueiro. Jogo essa pontinha para debaixo do meu ponto. E assim a gente já arrematou o fio do início desta parte da abertura. Agora eu faço correntinha e sigo para a carreira de número 22. Viro o trabalho. Nesta carreira de número 22, eu vou iniciar fazendo 4 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Ó, já tenho 3. E aqui é o meu ponto de número 4. Me restou 2 pontos para finalizar, eu vou fazer a minha diminuição. Fiz 4 pontos, diminuição no final. Fiquei com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nesta carreira de número 22. Faço correntinha, viro o trabalho. Venho para a carreira de número 23, iniciando com diminuição. Vou pular a minha correntinha, inicio com diminuição, pegando os 2 primeiros pontos, completo a carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Fiquei com 4 pontos nesta carreira de número 23. Seguimos para a carreira de número 24, nossa última carreira. Pula a correntinha, venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Restou 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou fazer uma diminuição. Faço correntinha e corto o meu fio. Agora que eu finalizei esta parte, né, a primeira parte, eu vou seguir para a segunda parte do corpo da minha bolsa. Então, faço o nozinho corrediço, ó. A gente trabalhou aqui neste ponto, o primeiro lado, eu vou vir no próximo ponto, ó. Faço o meu ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até ficar com 42 pontos, tá? Então, nós vamos repetir o que a gente fez ali na primeira parte do corpo da bolsa. Volta o vídeo e repete tudo que a gente fez na primeira parte, ok? Eu vou finalizar aqui a minha segunda parte e já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Finalizada a segunda parte da bolsa, agora nós vamos fazer a costura aqui das laterais. Para iniciar esta costura, eu vou utilizar linha e agulha de costura. Inicio a costura de baixo para cima, pegando aleatoriamente os pontos, tá? Eu vou fazer esta costura por toda a lateral da minha bolsa. Fiz a costura, tá? Cheguei até o topo, eu vou retornar fazendo uma segunda costura, tá? Se quiser já arrematar o fio aqui na primeira costura, pode fazer o arremate. Eu vou passar uma segunda costura, porque eu gosto de amarrar uma ponta com a outra, tá? Então, eu vou passar a segunda costura para amarrar a ponta do início com a ponta do final.
Mas quem quiser fazer o arremate aqui na costura já pode fazer. Tá? Então, vou fazer aqui a minha segunda costura. E depois vou vir para este lado, fazendo a costura também, tá? Da mesma forma. Finalizei a costura, ó, das minhas laterais. Fica desta forma, ó, a costura. Agora, nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos aqui na abertura da bolsa. Vou iniciar aqui na lateral, ó, pegando as duas alcinhas do meu ponto. Vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto. Sigo colocando um ponto para cada ponto, ó. Quando chegar aqui na lateral, eu vou colocar um ponto para cada carreira. Então, a gente fez 4 carreiras aqui nesta parte, ó. 1, 2, 3, 4. Vou pegar neste espaço e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Tá? Então, fiz um ponto para cada carreira. Vou descer aqui para baixo, ó, colocando um ponto para cada ponto. E assim a gente vai seguir, tá? Quando chegar aqui, a gente vai fazer um ponto para cada carreira. Quando chegar aqui, ó, vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, onde a gente iniciou com esse acabamento. Fiz a minha carreira de acabamento, né, fazendo pontos baixos, corto o meu fio e faço o fechamento da carreira, tá? Insiro a minha agulha aqui pegando as duas alcinhas do meu segundo ponto, puxo meu fio para trás, venho no meu último ponto, pegando a alcinha do lado avesso do ponto, ó, essa alcinha, e uma alcinha do meu ponto, puxo aqui para o lado de dentro. Ajusto o meu fio e faço o arremate dele passando entre os pontos e selando com a chama do isqueiro, tá? Vou fazer o arremate deste fio do final e o fio do início. Agora que a gente já finalizou aqui o acabamento na abertura da bolsa, vamos fazer a aplicação do botão imantado. Eu vou utilizar este botão imantado que tem as garrinhas, tá? Então, vou centralizar a abertura da minha bolsa e fazer a aplicação do botão. Agora, nós vamos fazer essa base para prender o laço, tá? Nós vamos precisar de 2 bases, eu já tenho uma pronta e vou fazer a segunda com vocês. Para fazer essa base, eu vou iniciar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular a primeira correntinha. Vou vir na segunda. Vou colocar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Vou ficar com 4 pontos baixos. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto fazendo um ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 4 pontos baixos também. Faço correntinha e sigo repetindo este processo, tá? Colocando um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 4 pontos em cada carreira. Eu vou seguir desta forma até obter 11 carreiras. Feitas minhas 11 carreiras, eu vou fazer um acabamento de pontos baixos ao redor da minha base. Então, vou vir aqui neste último ponto que eu fiz, da minha última carreira, vou colocar mais um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada carreira.
eu vou ficar com 11 pontos, contando a partir deste primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o ponto de número 11 eu já vou colocar aqui, ó, no primeiro ponto das correntinhas que a gente iniciou o trabalho. Então, fiquei com 11 pontos nesta lateral. Vou vir aqui no mesmo espaço e vou colocar mais um ponto, que é o primeiro ponto dos 4 pontos que a gente tem na carreira, ó. Então, já tem 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou vir aqui no mesmo espaço e já vou colocar o primeiro ponto dessa segunda lateral. Venho no mesmo espaço, coloco o meu primeiro ponto. Fiquei com 2 pontos no mesmo espaço. Já conta a partir deste ponto 10 pontos, tá? Eu vou distribuir 10 pontos nesta lateral. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu já cortei aqui o meu fio, eu vou puxar ele todo do meu ponto, e aqui no fechamento eu vou fazer o ponto de número 11, tá? Então, aqui a gente fez 11 pontos, aqui 4, e aqui a gente tem que ter 11 pontos também, tá? Neste acabamento. Então, vou inserir minha agulha, pegando as 2 alcinhas do meu primeiro ponto, desta parte da minha base. Puxo o meu fio aqui para trás. Pego a alcinha do lado avesso do último ponto. E uma alcinha do ponto, ó, pego as 2 alcinhas. Puxo. E ajusto, formando o ponto de número 11, tá? E a nossa base vai ficar assim. Agora é só fazer os arremates do fio do início e do fio do final. Nós vamos precisar de 2 bases igual a essa. Então, eu fiz aqui a minha segunda base. A minha primeira já está pronta. Agora, nós vamos pegar a bolsa e fazer a aplicação dessas bases aqui, ó, na direção de onde a gente colocou os botões, tá? Para fazer a aplicação, eu vou costurar com linha e agulha de costura. Este é o lado da frente da nossa base do miolo do laço. Eu vou deixar ela virada aqui pra frente, tá? Centralizo aqui com o meu botão e faço a costura. Costura bem simples também, tá? Não precisa ser muito elaborada não, essa costura. Vai pegando aqui entre os pontos e passando a agulha e o fio, ó. Feita a costura, né, a primeira costura, eu passo a segunda costura para fazer o arremate do meu fio da costura, amarrando a ponta do início com a ponta do final. Eu gosto de fazer desta forma, porque assim a costura também fica bem mais reforçada, né? Sem correr o risco de soltar. Agora é só cortar o excesso e repetir o processo aqui com a outra base, tá? Costura aqui deste lado também. Centraliza e faz a costura. Agora que finalizei o miolo do laço, nós vamos dar início ao nosso laço. Eu vou fazer um total de 14 correntinhas. Feitas as minhas 14 correntinhas, eu viro as correntinhas do lado avesso e trabalho nas alcinhas que se formam. Vou pular esta primeira alcinha, venho na segunda. Trabalho um ponto baixo. Vou subir um total de 4 correntinhas.
Vou pular uma, duas alcinhas da minha correntinha, vou vir na terceira, ó. Faço um ponto baixo. Subo 4 correntinhas. Pulo 2 alcinhas da minha correntinha, ó. Uma, duas, venho na terceira. Faço um ponto baixo. Subo 4 correntinhas. Pulo 2 alcinhas da minha correntinha, venho na terceira. Faço ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo 2, venho na última alcinha, ó. E faço um ponto baixo. Então, nós ficamos com 4 alcinhas, ó, na primeira carreira. 1, 2, 3, 4. Agora, sem fazer correntinha, eu viro meu trabalho, faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A primeira correntinha é o nosso ponto baixo, tá? E as 4 é a correntinha de espaço. Vou vir aqui no espaço, ó, das correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntinhas agora. Venho no próximo espaço, ó. Um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho no espaço, ó, das minhas correntinhas. Coloco um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho no espaço. Coloco um ponto baixo. Ficamos com 4 alcinhas de correntinha. E assim a gente vai seguir por todas as carreiras, tá? Sempre com 4 alcinhas de correntinha. Então, eu viro o trabalho sem fazer correntinha, faço 5 correntinhas. Esse início a gente sempre vai fazer com 5 correntinhas. Venho no espaço, coloco um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo 4, ó. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, ponto baixo no espaço da correntinha. 1, 2, 3, 4, ponto baixo no espaço das correntinhas, tá? Esse início sempre vai ser dessa forma, tá? Virando o trabalho, faz 5 correntinhas aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no espaço, coloca um ponto baixo. E agora, nas demais, a gente faz 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vem no espaço, coloca um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou fazer até obter 55 carreiras. Mas vocês podem fazer medindo a base aqui na bolsa. Essa base que eu estou fazendo, ela vai ficar nessa parte da nossa bolsa. Depois que eu finalizar essa base, eu vou fazer outra menor para colocar aqui em cima, ok? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, vou fazer até a carreira de número 55 e já retorno com vocês. Feitas as minhas 55 carreiras, agora nós vamos para a carreira de número 56, que é a última carreira. Então, eu viro, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, venho no espaço, coloco um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, coloco um ponto baixo. E assim a gente vai prosseguir com a nossa última carreira, tá? De forma diferente do que a gente estava fazendo até agora. Então, faço 2 correntinhas, venho no espaço. E assim a gente finaliza as carreiras. Agora, a gente vai fazer um acabamento ao redor da base do nosso laço. Então, venho no espaço, ó. Coloco mais 2 pontos baixos, né? Além do ponto baixo que eu já tinha colocado. Venho no ponto baixo, coloco um ponto baixo. E nos espaços, eu coloco 2 pontos baixos. Sigo desta forma até chegar aqui na minha última carreira desta primeira lateral. Percorri a minha lateral fazendo pontos baixos até chegar aqui na última carreira. Ó, agora eu venho aqui neste ponto baixo que a gente fez, né? Faço um ponto baixo. No espaço, coloco 2 pontos. No ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. No espaço, eu coloco 2 pontos. E assim eu sigo.
Sigo para o outro lado da nossa base. Coloco 2 pontos no espaço. Aqui no ponto baixo, coloco um ponto, 2 pontos no espaço. Tá? Igual a gente fez aqui deste outro lado, ó, nesta outra lateral da base do nosso laço. Então, vou seguir desta forma até chegar aqui. Finalizei a minha base maior, que vai ficar aqui na parte de baixo da bolsa, e já fiz também a minha base menor, tá? Então, fiz a minha base maior com 56 carreiras e a minha base menor com 46, ok? Então, essa base maior, como eu disse anteriormente, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, da bolsa. Vamos colocar assim. Já vamos posicionar, né? Na verdade, aqui o nosso laço. Então, centralizo bem. Nós vamos colocar assim, essa base maior, tá? Que é a base com 56 carreiras. Vou puxar o meu fio, deixei um pedaço de fio pra gente fazer a costura. Para fazer essa costura, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria, tá? Então, já vou costurar a minha base, aqui pegando ponto com ponto, desta forma, ó. Não precisa ficar muito bonita essa costura, tá? Porque a gente vai cobrir depois com essa base do miolo do laço. Então, é só pra gente unir essas duas partes do nosso laço. Eu vou pegar aqui por baixo que tá enganchando. Finalizei a costura aqui desta primeira parte maior. Vou pegar a minha parte menor, tá? Lembrando que esta parte do acabamento a gente tem que deixar pro lado de dentro. Esta parte vai ficar para o lado de fora, ó. Observe que aqui tá do lado de fora, ó. Então, agora eu posiciono aqui a parte menor e repito o mesmo processo de costura, tá? Feita aqui a minha costura, agora eu vou fazer a união, ó, desta forma. Esta parte do laço, que é menor, a gente vai colocar aqui por baixo, ó, da parte maior. Então, a gente vai juntando, assim, ó, desta forma, pra gente prender com o miolo do laço, ó. Vai ficar assim, ó. Agora que eu já posicionei o meu miolo, eu vou pegar linha e agulha de costura e fazer a costura do meu miolo, ó. Vou pegando aqui na minha bolsa e pegando no miolo. Agora que eu já costurei o miolo do meu laço, eu vou costurar o outro lado, tá? Então, a gente pega aqui o miolo e vamos fazer a mesma costura, ok? Então, posiciona aqui, faz a mesma costura na mesma direção que costurou este lado, tá? Finalizei a costura do laço, agora eu vou fazer a alça com vocês.
Para fazer a alça, eu vou utilizar a agulha 3 milímetros. Eu vou utilizar a agulha 3 milímetros para que ela fique bem mais firme. Então, vou iniciar fazendo as correntinhas, subindo um total de 40 correntinhas. Feitas as minhas 40 correntinhas, eu vou trabalhar do lado da frente das correntinhas, tá? Vou pular esta primeira, venho na segunda, pego somente uma alcinha, ó, da minha correntinha. Faço um baixíssimo. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, eu vou marcar este ponto e vou seguir colocando um baixíssimo para cada correntinha, ó. Sempre pegando somente uma alcinha da minha correntinha. Cheguei na minha última correntinha, eu vou virar, ó, para estas alcinhas que a gente não trabalhou ao fazer esses pontos. Venho aqui nesta alcinha, ó, faço baixíssimo. Então, vou trabalhar de forma circular aqui na minha alça. Ó, venho pegando a alcinha que a gente não pegou ao fazer os pontos baixíssimos aqui em cima. Vou fazer meus pontos baixíssimos até chegar aqui onde a gente iniciou. Cheguei aqui onde a gente iniciou, né? Onde a gente colocou o marcador no primeiro ponto baixíssimo. Eu vou retirar e vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui, ó. Pegando somente uma alcinha. Vou retornar com o marcador neste ponto que eu fiz, pois aqui vai indicar o início e o fim da carreira. Venho no próximo ponto, ó, pegando somente uma alcinha, faço um baixíssimo. Então, sigo fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui novamente. Eu vou fazer um total de 4 carreiras. Esta aqui foi a primeira carreira, estou na segunda, vou fazer mais 2 carreiras para totalizar as 4 carreiras. Finalizei as minhas 4 carreiras, tá? Lembrando que a gente trabalhou de forma circular, fiz 4 carreiras. Eu já vou fazer o arremate deste fio, do início, passa aqui entre os pontos e sela com a chama do isqueiro, tá? E depois vai ficar um pouquinho difícil de fazer o arremate. Então, já vou fazer esse arremate. Eu já cortei o meu fio, ó, deixei uma quantidade de fio para fazer a costura dessa alça. A gente vai dobrar a nossa alça assim, desta forma e fazer a costura. Então, puxo o meu fio aqui do ponto, vou fazer essa costura com a agulha de tapeçaria. Então, vou pegar esta alcinha, ó, do lado de fora do meu último ponto. Tem essa alcinha do lado de dentro, eu vou pegar esta do lado de fora. E vou pegar esta alcinha do meu ponto marcado, ó, que é a alcinha do lado de fora também. Ó, 2 alcinhas. Puxo o meu fio. Venho no próximo ponto, ó, pegando a alcinha do lado de fora, ó. E venho no meu próximo ponto deste outro lado. Pegando a alcinha do lado de fora. Puxo o meu fio. Venho deste lado, ó, pegando somente uma alcinha do próximo ponto. Venho do outro lado da minha base, pegando somente uma alcinha do próximo ponto. Puxo o meu fio. E assim eu sigo, ó, venho no próximo ponto, deste lado, venho no próximo ponto deste outro lado. Então, vou pegando ponto com ponto, tá? Puxo o meu fio. E assim eu sigo fazendo a costura da minha alça. Até pegar todos os meus pontos. Finalizei a minha alça, já fiz a aplicação na minha bolsa, ó, ela fica desta forma.
Fiz o arremate do fio da costura passando ele entre os pontos e selando com a chama do isqueiro. A minha alça ficou medindo aproximadamente 23 centímetros. E assim a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula da Bolsa Serena. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!